Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito do conjunto dos números complexos, tá? Na qual a gente vai resolver aqui uma equação do segundo grau. Eu estou aqui com o modelo de uma equação do segundo grau completa, tá? Equação completa do segundo grau, porque a gente tem coeficiente A, tem coeficiente B e tem coeficiente C, tá? Então, quando a gente está trabalhando no conjunto dos números complexos, o que vai acontecer é que nós vamos conseguir resolver equações do segundo grau, cujo delta vai ser negativo, né? Então, quando a gente resolvia a equação lá no conjunto dos números reais, quando o delta dava negativo, a gente parava a resolução e dizia que aquela equação não tinha solução. No conjunto dos números complexos, a gente vai dar continuidade, porque a gente vai criar uma unidade imaginária, tá? Então, vamos ver essa equação aqui, como que resolveria, tá? Então, a gente tem uma equação completa do segundo grau, conforme está escrito. Eu vou resolver aqui pela fórmula de Bhaskara, tá? Só que eu vou calcular o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Bom, então, para eu calcular o delta aqui, eu vou identificar primeiramente os valores de A, B e C. Então, o valor de A aqui na minha equação é o 2. Então, o A é sempre o coeficiente do x ao quadrado, da incógnita aqui que está ao quadrado. Então, o A é 2, o B é menos 16, é o coeficiente da incógnita x, e o C é o termo independente aqui, então eu tenho que esse C é igual a 50. Então, tendo os valores de A, B e C, eu posso calcular o delta. Então, veio aqui e vou calcular o delta. Delta igual a B ao quadrado, eu vou pegar o B aqui, que no caso é o menos 16, então vou fazer menos 16 ao quadrado. Aí vou fazer menos 4 vezes o A, que é 2, tá? Esse A aqui é 2 dessa equação, vezes o C que a gente anotou aqui, que é 50. Tá? Então, vezes 50 aqui. Bom, o que eu vou ter aqui de resultado no delta? Delta é igual a menos 16 ao quadrado, né? Então, menos vezes menos vai dar mais. 16 vezes 16, então eu tenho lá 10 vezes 16 é 160, 5 vezes 16 é 80, e 1 vezes 16 é 16, tá? Então, isso aqui vai dar 160, 240, 256, tá? E menos 4 vezes 2 vezes 50, ó, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 50, 400, tá? Então, calculando esse delta, a gente vai ter 256 menos 400, vai dar menos 144, né? Bom, a gente fala que até o segundo ano do ensino médio, a gente, quando depara com um delta negativo, a gente fala assim, ó, a nossa equação não tem solução, né? Você fala assim, ó, não tem solução, coloca lá, solução conjunto vazio, né? Então, às vezes aparece lá, a solução é um conjunto vazio, tá? Mas isso só até o segundo ano, porque aí chega no terceiro ano, a gente vai para esse universo aqui, universo dos números complexos, tá? Então, o que que acontece no universo dos complexos? A gente vai pegar e vai criar uma unidade imaginária. Então, a gente vai pegar o menos um e vai considerar ele como uma unidade imaginária que a gente vai chamar de i ao quadrado. Tá? A gente vai trocar o menos um por i ao quadrado. Então, o que que vai acontecer nessa equação, né? Esse menos 144, eu poderia muito bem escrevê-lo como 144
vezes menos 1, né? Porque menos 1 vezes 144 dá menos 144. E aí eu viria aqui e trocaria esse delta, ele ficaria 144. Esse menos 1 eu faria a troca aqui por esse i ao quadrado aqui, tá? Que a gente diz aí basicamente como se fosse a origem para a gente trabalhar no conjunto dos números complexos. Não que a origem tenha sido dada na equação de segundo grau, mas a gente faz essa troca. Então, esse menos 1 aqui, ó, eu vou vir aqui simplesmente trocar ele por i ao quadrado, tá? E aí eu não vou ter mais um número negativo aqui. Isto vai possibilitar que eu dê sequência na fórmula de Bhaskara. Então, eu venho aqui e falo, ó, esse 144 não é negativo, então eu vou poder aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Só lembrando, ela é o contrário do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a substituição, né? Menos b aqui, ó, o contrário do b. Então, se eu identifiquei aqui que meu b é menos 16, ó, menos 16, vai dar mais 16. Eu falo sempre que isso aqui é o oposto do b, a gente sofre menos. Então, se o b é menos 16, o oposto dele é 16. Mais ou menos, aí eu vou ter a raiz quadrada do delta. Repare que se fosse negativo, né? E se eu pegar aqui a calculadora, ó, vou pegar a calculadora do próprio computador. Então, se eu vier aqui e colocar 144 negativo e tentar tirar a raiz, ele vai falar que a entrada é inválida. Vai dar erro, porque a calculadora também, ela está programada aqui dentro da realidade dos reais. Só que a gente criou essa unidade imaginária para que eu pudesse resolver essa equação, ó, 144 i ao quadrado, ou que me dá condições de resolver. E eu vou dividir tudo isso por 2 vezes o a, que no caso aqui já identifiquei que o nosso a é 2, tá? Então aqui, fazendo as operações, eu vou ter 16 mais ou menos a raiz quadrada de 144 é 12. E a raiz quadrada, né? Se a gente pegar aqui a raiz quadrada de i ao quadrado, corto a potência com a raiz, vai dar i. Tá? E tudo isso ainda é dividido por 4, tá? E aí eu tenho lá as raízes, né? As duas operações que eu faço. Uma das raízes vai ser 16 mais o 12i, tá? Dividido por 4. Esse 16 e esse 12 eu posso dividir por 4. Então, se eu fizer a divisão, ó, 16 dividido por 4 dá 4. Mais 12i dividido por 4 dá 3i. Tá? Então, eu falo que uma das minhas soluções vai ser o 4 mais 3i. Tá? E a outra solução eu vou fazer 16, como a gente fazia com Bhaskara, menos 12i dividido por 4. E vou simplificar. 16 por 4 dá 4, menos 12i por 4 dá 3i. Então, eu vou ter um outro número aqui, tá? E esse número que está aqui, o 4 mais 3i, ele é lá o número do conjunto dos complexos, tá? E a gente fala que esse número aqui, ele tem aqui uma parte real, esse 4 é real, e esse 3i é uma parte imaginária, tá? E a gente diz aqui que a solução dessa equação, eu tenho lá o 4 menos 3i, né? Esse conjunto. Isso aqui é um número desse conjunto que a gente representa, ou pode representar sim. E a gente tem um 4 mais 3i, tá? Solução. Esse número, como eu falei, ele tem uma parte que a gente diz que é real, e ele tem uma parte que é imaginária, tá? E mais para frente, a gente vai operar com eles. Então, esses números, a gente fala que a representação algébrica dele, ele é da forma z igual a
mais BI, tá? Então, tem um coeficiente A, que é o número real, e tem um coeficiente aqui, também real, que representa a parte imaginária. Por exemplo, então, esse 4 mais 3i, eu poderia dizer que ele é um número complexo. Vou chamar ele de Z1. Ele é 4, o nosso A é 4 e o nosso B é 3i, tá? Ele tem o que eu já falei, a parte real e a parte imaginária. E a segunda resposta ali eu poderia chamar de Z2 ou X2 da nossa raiz, tá? Mas o número complexo, eu vou fazer essa representação geral na forma algébrica, tá? Então, o nosso outro número é 4 menos 3i, ok? Então, a gente tem aqui a solução. Dois números complexos, um 4 mais 3i, outro 4 menos 3i. E a gente resolveu a nossa equação nesse conjunto dos números complexos, tá? O que a gente precisa fazer aqui para conseguir dividir é basicamente essa troca aqui, ó. Trocar o número negativo menos 1 por i ao quadrado. E aí eu dou prosseguimento, tá? E como eu falei, isso aqui é um tal de número complexo. E depois, no outro vídeo, a gente vai aprender a fazer operações com esse tipo de número, tá? Se esse número, por exemplo, eu fizer a conta e ele não tiver parte real, tiver só a parte imaginária, a gente diz que ele é um número imaginário puro, tá? Então, ele tem só a parte imaginária. Se ele tiver só a parte real, eu poderia falar que ele é um real puro, ou simplesmente real, tá? E ele ainda pode ter a parte real e a parte imaginária, que a gente vai encontrar aí nessa forma, tá? E a gente fala que esta forma é a forma algébrica do número, porque lá na frente a gente vai aprender a representar esses números na forma trigonométrica, tá? Mas basicamente é isso. Para resolver a equação, eu fiz essa troca de menos 1 por i ao quadrado e conseguir dar sequência e ter esses resultados aqui, que são os tais números complexos, ok? Bom, vou resolver um segundo exemplo aqui. Bom, então eu tenho aqui mais uma equação completa, tá? Vou resolvê-la. Então, a gente diz aqui que nosso coeficiente A, né, é 1, que é o coeficiente aqui da incógnita que está ao quadrado, 1. O nosso coeficiente B aqui é 4. E nosso coeficiente C é 30, tá? Pegou os coeficientes, calcula o delta. Então, o delta é o B, que é 4 ao quadrado. Aí eu tenho menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 30. Então, eu vou ter que o delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 30, 120. Então, neste caso aqui, eu vou ter um delta igual a 16 menos 120 menos 104, tá? Então, de novo, deu um delta negativo. No conjunto dos reais não teria solução. No conjunto dos complexos, esse delta menos 104 é a mesma coisa que 104 vezes menos 1. E esse menos 1, eu posso substituí-lo por i ao quadrado. Então, ficaria 104 i ao quadrado. Tá? Aí vou para a segunda parte, fórmula de Bhaskara. X igual a o contrário do B, então o oposto do B, se meu B é 4, aqui fica menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do 104 i ao quadrado, sobre 2 vezes o A, que é 1, tá? Bom, o que que acontece aqui? Diferente do outro exemplo, que tinha dado um 144, que era uma raiz exata, que dava 12, aqui eu estou com 4, mais ou menos um 104 aqui, que não tem raiz exata, tá? E a gente não vai pôr uma aproximação na forma decimal. A gente vai ver se a gente consegue simplificar essa raiz. Então, a gente vem aqui e decompõe em fatores primos, né? Que vocês
acabam falando, tem que fazer MMC. Não é propriamente para um MMC, é para decompor. Então, eu vou começar dividindo 104 por 2, vai dar 52. O 52 eu vou dividir por 2, vai dar 26. Aí o 26 é par, eu vou dividir por 2, dá 13. E o 13, como é primo, eu vou dividir por 13, dá 1. Tá? E aí eu vejo, nessa forma fatorada, o que, que eu posso tirar da raiz? Como é uma raiz quadrada, eu tenho que ter valores ao quadrado, ou pares aqui para tirar da raiz. Então, esse 2 aqui, esses dois valores, 2, formou um par, então eu tiro um 2, tá? Até porque se eu multiplicar 2 vezes 2 é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, formou um par, eu tiro da raiz. Aí tem um 2 aqui, um 13, não formou par. Então, essa raiz de 104, eu posso expressar ela como 2, que é o valor que eu consigo tirar da raiz, e dentro da raiz tenho 2 vezes o 13. Então, eu multiplico 2 vezes 13, 26. Tá? E esse i ao quadrado, eu consigo tirar a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, eu vou deixar ele fora aqui da raiz, tá? Até põe um traço aqui para a gente perceber que ele está fora da raiz. E detalhe, ó, vocês vão perceber aqui que eu posso escrever assim, porque só pensando no número, ó, a raiz de 104, gente, quando eu fizer a raiz, ó, dá 10, 19, 80, esse número irracional. 10 e 19. E quando eu faço aqui, ó, quando eu faço 2 vezes 26 raiz quadrada, ó, né, e dou igual, dá o mesmo valor, 10, 19, 80. Então, esta é a forma simplificada dessa raiz. A gente decompõe e vê o que dá para tirar da raiz. E tudo isso é dividido por 2, tá? Então, a minha primeira raiz, né, meu x1, vai ser 4 mais 2 raiz de 26 e esse i fora da raiz, tá? Porque a raiz de i ao quadrado deu i, dividido por 2. Como eu estou dividindo por 2 aqui por R$1, eu consigo simplificar. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 raiz de 26i dividido por 2 vai dar 2 por 2, 1. Vai dar uma raiz de 26i. Tá? E essa aqui é uma das minhas respostas, que é um número complexo. Ó. Ele tem a parte real e tem a parte imaginária, que é a raiz de 26. Não é exata, a gente deixa assim. Quem é a nossa segunda solução? X2. 4 menos 2 raiz de 26i sobre 2. Simplificando, 4 por 2 dá 2, menos 2 raiz de 26 dividido por 2 dá 1 raiz de 26. Tá? E o i aqui, porque essa é a parte imaginária. Portanto, a solução dessa nossa equação, eu venho aqui e falo que a solução, né, meu conjunto de solução tem esses dois valores. O 2 menos raiz de 26 e fora da raiz, vírgula, 2 mais raiz de 26i. Tá? Então, essa é a minha solução, essa minha equação tem duas soluções. E a gente costumava, né, quando tinha equação de segundo grau, ter até duas soluções, né, de acordo com o delta. Então, se o delta era maior que zero, eu tinha duas soluções distintas. Quando o delta era igual a zero, eu tinha duas soluções iguais. E quando o delta era negativo, não tinha solução. Mas esse não ter solução ficou para trás. Era lá no conjunto dos reais. No conjunto dos complexos, vai ter solução, porque eu vou transformar esse negativo aqui, que eu posso representar como menos 1, em i ao quadrado. Tá? Então, esse menos 1, no conjunto dos complexos, ele vale i ao quadrado.
Ou o contrário, quando eu tiver o i ao quadrado, ele vale menos 1, tá? E fazendo esta troca aqui, ó, a gente passou a poder calcular a raiz desse delta, né? Esse cara aqui, e ficou feinho, né? É i ao quadrado, tá? Então, eu troquei esse menos 1 por i ao quadrado, e aí dá para tirar raiz, porque existe raiz quadrada, ó, quando é 104, existe raiz quadrada. Quando era negativo, aí sim não existia raiz, ó, entrada inválida, tá? Então, a gente faz com que esse delta, quando for negativo, que ele fique positivo e tire a raiz. A raiz não sendo exata, a gente simplesmente tenta fazer a decomposição para simplificar. Tenta simplificar, ok? Então, tem dois exemplos aí da resolução de equações do segundo grau no conjunto dos complexos, tá? Que é o que vai acontecer quando o delta for negativo, a gente vai fazer essa transformação. No próximo vídeo, eu vou começar a pegar números complexos e trazer para vocês como que a gente faz essas operações, ok? Então é isso por enquanto. No próximo vídeo aí a gente, como eu falei, traz as operações com os tais números complexos. Então, bons estudos aí para vocês, façam a nossa lista e até a próxima.